Centro de Assistência Odontológica. A pessoa com deficiência da Unesp oferece capacitação inédita a profissionais da Rede Municipal de Saúde em Araçatuba. O objetivo é preparar os profissionais com base nos protocolos de atendimento adotados no próprio centro e assim melhorar e ampliar o atendimento a pacientes com deficiência. Primeira história em quadrinhos do Superman comemora 80 anos. A gente acompanha como esse super-herói influenciou outros personagens e contribuiu com a expansão das HQs. É sexta-feira, 17 de agosto, e o Unesp Notícias está no ar. Boa noite. O Centro de Assistência Odontológica à Pessoa com Deficiência da Unesp em Araçatuba oferece atendimento especializado há mais de 30 anos. E agora está trabalhando também na capacitação de profissionais da rede básica da cidade. A ideia é ampliar e melhorar os atendimentos feitos fora da unidade. Maria de Lourdes viajou 40 quilômetros com o irmão para trazê-lo a uma consulta com o dentista. De Gabriel Monteiro, eles se deslocaram até Araçatuba para ter atendimento especializado. É que Joadir tem deficiência intelectual e não fala. Como ele tem dificuldade em abrir a boca e tal, eles não têm os aparelhos. Então aí eles encaminharam eu para cá. Há 21 anos, a Irene e o esposo também percorrem várias vezes ao ano os mais de 100 quilômetros entre Jales e Araçatuba, para que o filho fique com a saúde bucal em dia. Éder tem sequelas da chamada Síndrome de West, uma manifestação grave de epilepsia que atinge crianças. Ele caía, quebrava os dentes, foi encaminhado para cá e ele sempre veio aqui. Ele não tinha nem comportamento para vir de ambulância, a gente tem que vir de carro. E aqui ele tem tudo que ele precisa? Aqui tem tudo que ele precisa. Joadir e Éder são exemplos de pacientes atendidos pelo CAUE, o Centro de Assistência Odontológica à Pessoa com Deficiência. O local funciona como uma unidade auxiliar da Faculdade de Odontologia da Unesp em Araçatuba. O foco do CAUE é prestar atendimento odontológico a pacientes com deficiência intelectual e outras alterações neurológicas, justamente um perfil de público que sofre para conseguir tratamento. Em 34 anos de história, o centro hoje é referência para 466 cidades de 12 estados brasileiros. É um centro que presta assistência odontológica com uma equipe multiprofissional. Então, todos os profissionais que aqui se encontram é para otimizar o tratamento odontológico. Embora nós tenhamos na equipe médicos, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social, todos esses profissionais, eles deixam com que tenha uma melhor oportunidade, ou que aconteça, ou viabilize o tratamento odontológico. Então, esse é o grande diferencial. Este cardiologista, por exemplo, faz parte da equipe do centro. O médico atua em situações mais complexas, quando é necessário o uso de sedativos. Um procedimento que, fora dali, só poderia ser feito em um hospital. Um leito hospitalar não é fácil. Eu trabalho nos hospitais, eu estou ativo nas funções nos 2 hospitais aqui da cidade, trabalho em 3 UTI. E não é difícil a gente tratar um infartado, um indivíduo que está sangrando, alguma coisa, a gente tratar nos corredores ainda, porque não tem leito. Esses pacientes que vocês estão vendo aqui, eles acordaram hoje de manhã, 5, 6 horas da manhã, eles chegaram aqui às 8 horas, eles vão ser atendidos na manhã, eles vão almoçar em casa e não utilizaram de leito hospitalar. A unidade realiza todos os dias cerca de 50 consultas, mas a especialidade do centro, os casos de média e alta complexidade, representam apenas 40% do volume total de pacientes. O restante, que é encaminhado para cá, poderia ter atendimento nas cidades de origem, por serem quadros mais simples. Às vezes eles passam de postos de saúde em postos de saúde, prefeituras ou, unidades básicas de saúde, e eles já são automaticamente excluídos, porque eles são pacientes especiais.
E numa dessa, as prefeituras já automaticamente, já assistentes sociais dos locais, já encaminham para um centro especializado, que no caso eles acham nós como referência. Então realmente existe uma exclusão social do tratamento odontológico desses pacientes do perfil do Cauê. Para tentar mudar essa realidade, o Cauê organizou uma capacitação com profissionais da área, que trabalham na Secretaria de Saúde de Araçatuba. Mais de 60 dentistas, auxiliares e técnicos de higiene bucal participaram de atividades teóricas e práticas. A ideia era esclarecer como deve ser feita a identificação e o cuidado de pacientes que colaboram com o tratamento, classificados como de baixa complexidade. Igor é representante da associação que administra a saúde básica de Araçatuba. Segundo ele, pessoas com deficiência já eram atendidas, mas de forma pontual nas unidades. Por isso, a partir de agora, algumas estratégias devem ser intensificadas. Dentro da estratégia Saúde da Família, nós temos o agente comunitário de saúde. Ele faz as visitas domiciliares, ele conhece todo o território e abrangência dentro da estratégia. Então nós vamos fazer também um curso com os agentes comunitários para capacitá-los o que vier a ser um paciente com necessidade especial. Daí nós vamos começar a trabalhar com números, ou seja, quantos pacientes podem ser atendidos de fato numa unidade básica de saúde e quantos vão ser então encaminhados para atenção secundária e terciária de acordo com a sua necessidade, né? No fim da capacitação, os participantes se reuniram para discutir os atendimentos realizados e avaliar formas de tornar a saúde odontológica na rede pública mais inclusiva. Isso vai estar ajudando a gente a entender melhor, a estar vendo com um pouco mais de carinho, né, capacitando, vendo que é simples, né, um atendimento, a gente acolher. Se a gente vê que é algo de complexidade um pouco maior, a gente está direcionando para cá. O paciente colaborador não tem problema nenhum a gente está fazendo, e isso a gente mostrou, o curso mostrou para a gente que é capaz sim de ser feito isso lá na UBS, sim. Até eu achei assim uma pena, porque o paciente que não tem nenhum dente, que só veio para avaliação, que poderia ter sido feito na cidade dele tranquilamente. Depois dessa experiência, o Cauê agora quer transformar a iniciativa em um protocolo modelo para ser usado em outras cidades e estados. Esses cursos de capacitação, trazendo a rede pública para dentro do centrinho, trazendo os próprios profissionais para atender o paciente do Cauê dessas diversas cidades, eles comecem a entender a dificuldade que esses pacientes têm na acessibilidade do tratamento odontológico e comecem a se sentir sensibilizados que muitos casos que eles atenderam aqui, eles conseguiriam sim, com uma boa vontade, atender nos postos de saúde, nos centros de especialidades odontológicas, enfim, em centros que atendem a comunidade de uma forma geral. Você já viu aqui no Unesp Notícias como o projeto de extensão Ensinando e Aprendendo Handball do Departamento de Educação Física da Unesp em Bauru proporciona um espaço de lazer e formação para crianças e jovens da cidade. Amanhã começam as atividades do segundo semestre e olha só, ainda é possível se inscrever. A iniciativa é voltada a crianças e jovens entre 8 e 14 anos de idade. As aulas ocorrem lá na Praça de Esportes da Faculdade de Ciências todos os sábados. E é lá também que os pais ou responsáveis podem procurar os monitores para fazer a inscrição. O horário do treino é das 9 às 10 da manhã. Mais informações pelo telefone 3103-6082. E o GEA, o Grupo de Estudos Audiovisuais, e o PET Rádio e TV promovem nesta segunda-feira uma palestra sobre inteligência artificial e as aplicações na área de comunicação. O palestrante é Bruno Elias Penteado, doutorando em Ciência da Computação da USP. O evento é de graça e vai ser realizado na Central de Salas às 7h30 da noite. Os participantes que se inscreverem recebem certificado. O endereço para o formulário está disponível no site da FAAC. Hora de conferir a previsão do tempo para o fim de semana.
O sol predomina na maior parte do estado de São Paulo, tanto no sábado quanto no domingo. A exceção fica por conta da faixa leste, que ainda deve ter tempo instável. Em Bauru, céu com poucas nuvens e temperaturas em elevação durante a tarde. A umidade do ar neste momento está em 55% e os ventos são de 10 km por hora. Hoje as temperaturas ficaram iguais às de ontem, mínima de 14 e máxima de 24 graus. Amanhã os termômetros variam entre 15 e 28 graus. Faz 80 anos agora, em 2018, que a primeira história em quadrinhos do Superman foi publicada. Além de mudar para sempre a história desse gênero, ela também determinou a criação de outros super-heróis e transformou as HQs em um fenômeno cultural mundial. Para entender como foi essa evolução ao longo das últimas décadas, conversamos com a pesquisadora de quadrinhos e mestre em comunicação pela Unesp, Monique Nascimento. Para entender o contexto, né, que veio antes do surgimento dos super-heróis e do Superman especificamente, a gente tem que ir bem para o comecinho do século XX. As primeiras publicações de quadrinhos nos Estados Unidos, elas eram publicadas no jornal, né, em forma de tiras ou então em revistas em formato tabloide. Um pouquinho antes do surgimento do Superman, a gente tinha personagens muito famosos que eram de tiras de aventura. Por exemplo, o Flash Gordon, o Tarzan e o Fantasma, que já era um personagem que já tinha umas características mais parecidas com o super-herói que a gente tem hoje em dia. Ele vestia uma roupa colada, ele era mascarado, combatia vilões. Mas a cultura que a gente tem de gibi de super-herói, revista de super-herói, como a gente chama, veio de fato com o surgimento do Superman. Por uma questão, inclusive, de formato. Como eu disse, essas publicações de quadrinhos, elas vinham mais em formato de tira e eram publicadas nos jornais. O Superman, ele trouxe uma cultura do que a gente chama mesmo de gibi, que são as revistas seriadas, geralmente mensais, com personagens que são esses super-heróis. Quando o Superman surgiu, foi tão marcante essa primeira aparição dele, que ele deu o pontapé porque a gente chama nos quadrinhos de Era de Ouro, que foi um boom na criação de personagens super-heróis. Tanto é que um ano depois a gente veio conhecer o Batman, né, em 1939, e 2 anos depois disso a Mulher Maravilha, em 1941. A sociedade americana vinha da Grande Depressão, né, da quebra da Bolsa de 29, então tinha uma sociedade que vivia em uma grande incerteza, um sentimento de insegurança. Então ter essa figura desse herói era como se fosse um alento para essa população, principalmente porque o Superman, ele tem fortes bases em figuras mitológicas como Hércules ou Sansão, essa figura desse ser que vai proteger os oprimidos. As adaptações para outras mídias não são necessariamente uma coisa muito recente. Desde a década de 40, o Superman já tinha, por exemplo, uma série de rádio. Talvez a adaptação mais famosa que a gente tenha conhecimento, né, que deu, acho que, início a essa cultura de filmes de super-heróis, inclusive, é o filme de 1978, que estrela o Christopher Reeve, que até hoje é um sinônimo de Superman quando a gente pensa nele. Muitas pessoas ainda pensam, né, na figura do Christopher Reeve. Ele ganhou, posteriormente, mais 3 sequências. Então, Superman 2, 3 e um 4º filme também. Posterior a isso, também a gente tem a série de 1993, Lois e Clark, que passou na TV aberta aqui no Brasil. E uma também muito famosa, que é Smallville, de 2001. Que aí focava mais na vida do jovem Clark Kent em Smallville. É importante pensar que o Superman é uma figura idealizada, né, de um ser superior, e
vivendo na sociedade onde a gente vive, cujo padrão é o homem branco, então esse ser vai ser feito à imagem desse padrão. Hoje em dia, a gente tem iniciativas muito boas de trazer essa pauta de diversidade para dentro dos quadrinhos. Então a gente tem personagens, por exemplo, como a Kamala Khan, que é uma adolescente de origem paquistanesa, e ela assumiu o posto de Miss Marvel, né, nas publicações da Marvel. E as publicações dela trazem muito esse viés, essa questão da população árabe nos Estados Unidos, de tradições islâmicas, enfim. Mas a gente também tem uma outra estratégia dentro dessa diversidade nos quadrinhos, que é uma ressignificação de personagens já existentes. Alguns anos atrás a gente viu, por exemplo, que o posto de super-herói Thor, ele era masculino, e agora a gente tem a Thor, que virou uma personagem feminina. Incluindo o público LGBT, por exemplo, em 2016, o roteirista Greg Rucka, ele confirmou a bissexualidade da Mulher Maravilha, que era uma questão ali que estava impregnada, né, em toda a história da personagem, mas que nunca havia sido confirmada. Então a gente tem esse tipo de iniciativa que é muito bem-vinda, mas a gente ainda tem uma certa resistência à introdução desse tipo de personagem, desse tipo de pauta dentro dos quadrinhos. Talvez agora, com o sucesso da adaptação para o cinema da Mulher Maravilha e do Pantera Negra, a gente consiga ver um pouco mais de abertura para isso. Mas essa é uma luta que está caminhando a passos lentos. Olha, as HQs são uma boa dica de distração para o fim de semana. E a gente tem mais uma. Agosto é o mês em que o Observatório de Astronomia da Unesp comemora 9 anos de atividade e tem programação para o fim de semana. Amanhã o observatório fica aberto ao público das 7 às 10 da noite com uma exposição de astrofotografias. São fotos que a equipe do observatório, fotógrafos profissionais e amadores fizeram da Via Láctea. A entrada é de graça e não é preciso fazer agendamento. O Observatório de Astronomia da Unesp fica na Estrada Municipal José Sandrin, sem número, ao lado do IPMET. E o Unesp Notícias fica por aqui. Um bom fim de semana e eu te vejo na segunda. Tchau! We'll be right back.